Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando agora mais uma live Novo Dia. Todo novo dia é uma nova chance de aprender, de vencer, é uma nova chance de realizar. E eu tô começando hoje, nessa terça-feira, mais uma série que promete causar algumas polêmicas. Nós estamos no mês de outubro e no último dia desse mês é comemorado em alguns lugares do mundo o Halloween. E a cada mês de outubro, essa discussão volta e ela volta com toda a força. Afinal de contas, crianças cristãs devem ou não devem comemorar, celebrar, participar do Halloween? Eu vou te dando bom dia e vou pedindo para você já deixar aqui qual é a cidade da onde você está assistindo a live Novo Dia. Qual é o estado? Hoje, você está reparando pelo cenário diferente, eu não estou em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, mas amanhã já estarei em São Paulo, no nosso cenário habitual. Mas me conta qual é a sua cidade e já me dá a sua opinião. Você acha que as crianças cristãs, elas devem participar da festa de Halloween, sim ou não? E essa série que está começando hoje, né? Teremos mais amanhã e na quinta-feira, sempre às 7h07 aqui no YouTube. Eu vou receber alguns convidados para falar também sobre o impacto espiritual da festa. Será que tem? Será que atrai alguma coisa ruim? Será que não tem nada a ver? E também como que nós devemos educar as nossas crianças. Como que nós vamos explicar para as crianças sobre a festa do Halloween? Porque hoje muitas escolas no Brasil, elas celebram o Halloween. Nós sabemos que tem escolas estrangeiras, né, americanas, que valorizam essa cultura, que valorizam a festa. Mas escolas brasileiras também estão fazendo. Como é que é ensinar para a criança se ela deve ou se ela não deve participar? E se ela ficar de fora, será que vai causar algum dano? Essas são questões que nós vamos debater durante essa semana aqui na live Novo Dia, que é o ponto de encontro das flechas. É aqui onde a gente se reúne para buscar e encontrar orientação espiritual para vencer os desafios do dia a dia. E eu estou trazendo para você esse tema que está super em alta, para que você saiba a forma certa de se posicionar. E hoje, a live é para te falar sobre qual é o nosso posicionamento. Uma criança cristã deve ou não deve celebrar ou participar de uma festa de Halloween? E para começar a te explicar o meu ponto de vista, eu vou te contar a história de como surgiu. Afinal de contas, o que é o Halloween? Né? Popularmente é chamado de a festa do Dia das Bruxas. É exatamente isso, não é? A gente vai entender. Olha só, o Halloween, alguns historiadores, né, eu fiz uma pesquisa e conversei com algumas pessoas sobre esse assunto para trazer para você esse entendimento. E os historiadores acreditam que essa não é nenhuma festa americana. Muitos de nós pensamos isso, né? Ah, o Halloween é dos Estados Unidos. Não. A origem do Halloween, ela vem do povo celta, que cresceu ali, se desenvolveu nas Ilhas Britânicas, onde hoje nós temos a Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Escócia. E essa era um festival, uma celebração que tinha um nome chamado Samhain. E ele servia para quê? Olha só, um festival chamado Samhain ou Samhain, e era dedicado aos mortos, mas também era como se fosse uma passagem de ano. Então, não tinha o nome Halloween. Eu vou te explicar como é que o mundo chegou ao nome Halloween. Era um festival do povo celta para celebrar a virada do ano e também dedicado aos mortos. Eles acreditavam, aí começa o ponto ficar um pouco mais grosso aqui. Nesse festival, eles acreditavam que naquela data, 31 de outubro, abria-se um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E os mortos, eles vinham até o nosso mundo. Por isso eles faziam nessa data um festival para celebrar essas almas que se foram, que estavam lá do outro lado. Eles acreditavam que havia esse intercâmbio.
Tem muita gente que fala assim, mas é só uma festa, Daniel. Mas é tão bonito, de esqueletinho, ou então de bruxinha. Mas isso não tem nada a ver. Você já ouviu as pessoas falando isso? Não é só no Halloween. Esse tipo de pensamento, ele acompanha muitos de nós, muitas vezes. A gente começa a olhar para as coisas e fala, não, tudo bem, é só uma vez, não vai dar em nada. Agora, você precisa tentar entender como o Halloween está crescendo, o que ele é e o que ele pode impactar na sua mente, na mente das crianças. Esse é o ponto. É isso que eu quero discutir aqui para poder responder a pergunta se crianças cristãs podem ou não podem participar de uma festa de Halloween. Então você já sabe que a origem não está nos Estados Unidos, está no povo celta. Eles faziam um festival uma vez por ano, porque eles acreditavam que naquele dia específico abria-se um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E os mortos, as almas, cruzavam para o lado de cá. Então, por isso, eles celebravam os espíritos. Essa é a origem do Halloween. Dessa festa que não tinha esse nome ainda, né? Era conhecido como o Festival Samhain, ou Samhain, enfim. Depende aí da pronúncia. Aí o que aconteceu? Aliás, quando que isso aconteceu? Século 7, século 8. Nós estamos falando então de 600 depois de Cristo, ou então 700 depois de Cristo. Mais ou menos nessa época que esse festival começa lá entre o povo celta que está na Europa, nas Ilhas Britânicas, tá? Vem dali. Acontece que a igreja, que naquela época era a igreja católica, só existia a igreja católica é do século 3, né? Então, quando chega no século 8, alguns historiadores dizem que a igreja católica muda uma celebração que ela tinha para esta data. É fato que a igreja católica mudou a celebração do que eles chamavam de festa de todos os santos. É fato, era em maio e passou para essa data. O que não se chega a um acordo é se essa transferência de data aconteceu por conta do Halloween. Teria sido uma estratégia da igreja da época, da igreja católica na época, para combater o crescimento dessa festividade, desse festival. Então o que eles pensaram? Não, vamos tirar aqui a nossa festa de maio, de todos os santos, e vamos colocá-la no 31 de outubro, 1º de novembro, naquela época ali, para combater essa festa do mal com a nossa festa do bem. Esse era o pensamento. Pois bem, a festa romana, né, da igreja era chamada de Lemúria, e era uma festa de todos os santos criada para afastar os espíritos malignos. Esse é o pensamento da igreja católica naquela época. Eles tinham eles tinham uma data para celebrar todos os santos e o objetivo era afastar os espíritos malignos. Então alguns historiadores acreditam que para combater o Halloween da época, eles transferem essa data para outubro. E aí começa um embate entre as duas festas, entre as duas comemorações, né? Uma não chega a ser uma festa. Agora olha só, uma coisa que é muito interessante aqui, e eu deixei anotado no meu caderninho aqui. All Saints Days, Dia de Todos os Santos, era celebrado no dia 1º de novembro, ali perto do festival celta, inglês. All Saints Day. Ok, vamos lá. No dia 2 de novembro, criaram o All Souls Day, que era um dia reservado para as pessoas orarem pelas almas das pessoas que tinham morrido. Então, um dia era para expulsar os espíritos malignos. No outro dia, era para orar pelas almas, pelas pessoas que já tinham partido. Essa era uma crença da Igreja Católica no século 8, 700 anos depois de Cristo. Pega essas informações. Agora, olha isso aqui. Como surgiu o nome Halloween? Porque não era esse o nome que os celtas tinham dado. O nome que os celtas tinham dado era um nome complicado de falar.
Mas está aqui. Samhain, ou Samhain, ou Samain. Difícil falar. Olha, se você quiser deixar a sua sugestão, como é que se pronuncia, deixa nos comentários que eu quero, depois eu vou ler. Eu vou responder para você, se você acertou ou se você não acertou. Agora olha isso aqui, olha isso aqui. 31 de outubro. Lembra, no dia 1º de novembro, All Saints Day. 2 de novembro, All Souls Day. Dia de Todos os Santos e Dia de Todas as Almas. O dia 31 de outubro, que era o festival celta, passou a ser All Hallows Eve, que queria dizer véspera do Dia de Todos os Santos. E All Hallows Eve acabou virando Halloween. Daí que vem o nome. De uma contração dessa frase. Então, estamos falando, gente, 700 anos depois de Cristo, quando isso começou a tomar uma forma e virou o que virou hoje. Então, o festival de Halloween, ele nasce no povo celta, lá na Europa, lá nas Ilhas Britânicas, Escócia, País de Gales. Surge para celebrar as almas que tinham passado para outro mundo e naquele determinado dia vinham para o mundo dos vivos. O tempo vai passando, ganha esse nome, Halloween. É importante você conhecer a história, eu estou aqui para te entregar essa informação, porque você mesmo, de posse do conhecimento, você vai saber responder a pergunta que abriu o nosso encontro de hoje, que abre essa série, a série Halloween. Crianças cristãs devem ou não devem celebrar essa data? É só uma festinha? Ou será que tem algo por trás disso? Estou te contando a história. Agora vamos lá. Depois que ganha esse nome, o Halloween ele é levado para os Estados Unidos no século XX ou século XIX. Ou seja, muito tempo depois, os Estados Unidos começam a celebrar a festa de Halloween. E como os Estados Unidos sabem fazer festa, sabem fazer comemorações, sabem organizar eventos, eles transformaram o Halloween num grande produto, numa grande festa que começou a ser exportada para todo mundo. Qual é a questão aqui? É que uma vez que isso vira uma grande festa, isso começa a entrar na cultura, começam a se derivar produtos dessa cultura. Então hoje nós temos filmes, além das festas, temos roupas, pessoas que faturam com as fantasias. Quando algo entra na cultura e começa a crescer, e começa a influenciar as pessoas. E aqui está o ponto. Aqui está o ponto que a gente precisa se ater. Por que você vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com algo que, no fundo, não vai te trazer um futuro? Não vai te trazer uma conexão com Deus. Eu te dei aqui, eu vou dar aqui para você 3 motivos para você não celebrar o Halloween. Logo você já sabe que a resposta que abriu o nosso encontro de hoje é não. Crianças cristãs devem participar da festa? A minha opinião, não. Amanhã e depois você vai entender mais, porque eu vou ter convidados que vão te falar sobre o impacto espiritual e sobre como tratar isso com as crianças, tá? Então pessoas que estudam isso, que têm profundo conhecimento, vão estar aqui ao vivo com a gente, tirando dúvidas, explicando mais sobre essas questões. Mas aqui hoje, para a gente encerrar, estou caminhando aqui para o final do nosso encontro, eu vou te dar 3 motivos para a gente não celebrar, festejar, comemorar, participar do Halloween. E o primeiro deles é: o Halloween é uma festa que não aponta para Jesus. Nós já temos que conviver, nós cristãos, já temos que conviver com distorções nas 2 principais celebrações cristãs. O que aconteceu no nascimento de Jesus? O Natal. Criaram o Papai Noel. O Natal gira em torno de presentes e não do nascimento do Filho de Deus. Entende?
Ah, Daniel, bobeira, besteira, é só uma festinha. Não, não é só uma festinha. Não, não é só uma distorçãozinha. Existe um movimento, uma cultura que começa a afastar a verdade e te empurrar uma mentira. Então o primeiro ponto é: eu não vou celebrar o Halloween porque o Halloween não aponta para Jesus. Qual é a segunda grande celebração que a gente tem? Né? Não estou dizendo nem em ordem de importância, mas é a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa, primeiro, ela celebra a passagem do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida. E foi na Páscoa que Jesus morreu e ressuscitou. Mas o que o mundo celebra na Páscoa? O coelhinho, o chocolate. Você está entendendo que não é uma obra do acaso? Que não é uma coisinha bobinha? A atenção, ela precisa estar num ponto, mas ela acaba indo para outro. Você acha que o objetivo de Jesus é esse? Que você perca o foco nele? Que você perca o foco no caminho, na verdade, na vida? Não. Aí chega 31 de outubro, todo mundo celebra uma festa que não aponta para Jesus. Então, o primeiro ponto é: essa é uma festa que não aponta para Jesus, então eu não vou gastar a minha energia com ela. O segundo ponto: ela foi criada para celebrar uma mentira. O Halloween foi criado para celebrar uma mentira, que é a crença do povo celta que naquela data abre-se um portal entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, e os mortos, as almas, vêm para cá. Uma mentira. Quem é o pai da mentira? Entende? Às vezes parece que é uma coisinha boba. Às vezes parece que, mas tem nada a ver. Tem a ver, sim. Onde é que está seu foco? Onde é que está seu coração? Está gastando dinheiro com isso? Com algo que não aponta, que não leva para Jesus? Por quê? Para quê? Para nada. Terceiro ponto e último, que vai encerrar aqui o nosso raciocínio. Terceiro motivo pelo qual você não deve celebrar ou deixar crianças cristãs celebrarem. No fundo, é um festival, é uma festa, é uma comemoração que celebra a morte. As figuras, as fantasias remetem à morte, esqueleto, ou então coisas que não existem, a bruxa, uma abóbora que fala. Mas é tão fofinho. Eu não vou entrar no embate, mas eu vou te dizer: celebre a vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então esses são os 3 pontos. Você pode deixar nos comentários aqui qual que faz mais sentido para você, se é o 1, se é o 2 ou se é o 3. O 3 celebra a morte. O 2, a festa foi criada para celebrar uma mentira. E o 1 é um evento que não aponta para Jesus. Amanhã às 7h07 estarei de volta, ao vivo, entregando a segunda live, o segundo episódio dessa série sobre o Halloween. Eu vou te pedir para você compartilhar o link. Pega, manda para 1, para 2 amigos, bota no grupo de WhatsApp. Chama as pessoas para estarem ao vivo amanhã com a gente aqui, para a gente continuar debatendo sobre esse assunto tão importante. Posicione-se do lado certo. Faça a verdade aparecer. Aponte para Jesus. Peça para Ele te guiar. E não deixe que mentira, falsas verdades e uma cultura que não está ligada ao reino de Deus tome lugar na sua vida. Você é uma flecha. Você tem direção. Você tem um sentido e só vai parar no alvo. Então vamos em frente. Eu quero te desejar um abraço e que o Espírito Santo de Deus te guie. Que o Senhor dos Exércitos proteja o teu caminho, a tua entrada e a tua saída. E que seus inimigos, quando tentarem se levantar contra você, que eles caiam na própria armadilha e voltem por onde vieram. Te vejo amanhã. Saúde e paz.